Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, como toda abençoada quinta-feira, nós estamos dando início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo primeiramente a toda a egrégora espiritual que tutela e ampara a nossa Casa Selva. Então, dando continuidade aqui hoje, já estamos na parte segunda, do Mundo dos Espíritos, no capítulo 2 da encarnação dos Espíritos. E para quem esteve conosco na semana passada, nós sabemos que nós entramos no estudo da alma, O que é a alma? É o espírito encarnado, Então, nós entramos no estudo da alma e já falamos sobre a questão 134 e a questão 135, que a 134 é justamente a que pergunta o que é a alma, e a resposta dos espíritos é essa que nós acabamos de dizer aqui, o espírito encarnado, E aí ainda pergunta o que a alma era antes de subir ao corpo. Era um espírito. E vem aqui perguntando se as almas e os espíritos são idênticos. Sim, gente, as almas nada mais são do que espírito, porque o espírito é sempre espírito encarnado ou desencarnado. Então a alma é o espírito encarnado no corpo físico. Então aqui nós vamos seguir hoje esse item da alma, vai até a questão 146, que com a graça de Deus nós vamos conseguir chegar ao final dela hoje. A questão 135, a pergunta é: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Sim, aí nós já vimos também que há um laço que liga a alma e o corpo, chamado perispírito, que é um laço semimaterial, que a natureza dele é intermediária entre a alma, espírito encarnado, e o espírito, fluido universal, E é preciso que exista esse perispírito, para quê, principalmente? Para que espírito e alma possam se comunicar um com o outro. E é por meio do perispírito que o espírito atua sobre a matéria. E a matéria sobre o espírito também, Nós vimos então que o homem é formado por 3 partes essenciais: o corpo, que é a alma ou o espírito encarnado, o perispírito, e o espírito. Então, ok, a gente já viu isso tudo, estávamos só relembrando esse capítulo sobre a alma, que é bastante interessante. Então, seguindo aqui, nós vamos à questão 136. A alma independe do princípio vital? É claro que não, Nós já vimos aqui o que é a alma. É o espírito encarnado. Portanto, é o corpo. E o corpo, para estar vivo, depende do espírito, que é o fluido vital. Ok? Aí o Allan Kardec, muito curioso, assim como eu e como muita gente que eu conheço, perguntou assim: mas o corpo pode existir sem a alma? Gente, o corpo pode existir sem a alma, sim, numa única situação. Sabe qual é? Antes do nascimento, o feto, que está lá na barriguinha da mamãe, ele ainda não tem contato com o espírito que o vai animar. Essa alma em formação ainda não tem contato com o espírito. Então essa é a única ocasião, é a única forma, a única ocasião, a única possibilidade
de corpo existir sem a alma, né? Por quê, gente? Porque quando acaba a vida do corpo, quando a alma desencarna, né? Quando o corpo morre, a alma abandona esse corpo, certo? Agora, quando há a união definitiva entre o espírito e o corpo, a alma, que acontece quando? No nascimento do bebê. Naquele momento, ele recebe, a alma recebe o espírito que vai habitá-la, que vai animá-la. E durante algum tempo, alguns anos, na primeira infância, não é por isso que nós costumamos dizer que a criança de tenra idade vive entre dois mundos, porque o espírito dela está lá, está aqui, até se unir totalmente, né? E depois que aconteceu essa união definitiva entre alma e espírito, a morte do corpo é que vai romper os laços que prendem a alma, e aí a alma abandona o corpo. Agora, a vida orgânica pode animar um corpo sem vida, certo? Pode, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica, certo? Aí vem a segunda subpergunta aqui: o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Se não existisse a alma no corpo, nós já vimos aqui que a alma é que anima o corpo, que a alma é o espírito quando encarnado. Então, se o corpo não tivesse um espírito nele encarnado, ele seria uma simples massa de carne, sem inteligência alguma. Podia ser qualquer coisa, exceto um homem. Porque o homem só é o homem quando o espírito anima a sua alma. Ok? Certo. Questão 137. O espírito pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos diferentes? Não, gente, de forma alguma. De jeito nenhum. Por quê? Porque o espírito é indivisível e não pode animar ao mesmo tempo dois seres distintos. Nós não acabamos de dizer aqui, que a alma ou o espírito encarnado é ele que anima o corpo material? Então ele vai animar um corpo material, porque é neste corpo material que esse espírito vai dar seguimento à sua evolução espiritual. Ele não pode fazer isso animando dois corpos ao mesmo tempo. Então, não, definitivamente não. O espírito não pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos, ok? Lá no livro dos médiuns, no capítulo da bicorporeidade e da transfiguração, nós temos uma explicação muito detalhada, muito boa a respeito disso. Futuramente, quando terminarmos o estudo do livro dos Espíritos, nós vamos então nos debruçar ao estudo do livro dos médiuns, e aí nós vamos entender isso muito bem. Agora, quem tiver a oportunidade, quiser se aprofundar mais a respeito da bicorporeidade, pode procurar o capítulo 7 do livro dos médiuns, ok? Vemos agora a questão 138. O Allan perguntou à espiritualidade: que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Gente, é uma mera questão de palavra, de se expressar. A alma pode ser chamada de princípio da vida material? Claro que é.
Porque quando nós já falamos várias vezes, vamos repetir. A gente repete aqui, gente, porque a própria espiritualidade repete muito no Livro dos Espíritos para deixar tudo claro, certo? Nós já vimos aqui que o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. E quando que o espírito anima a alma? A gente já viu aqui também. A partir do nascimento do corpo, a partir do nascimento da criança, do bebê. Então, nesse aspecto, nós podemos sim considerar que a alma ou o espírito encarnado é o princípio da vida material. Todavia, conforme já vimos aqui agora mesmo, pode existir corpo sem alma, né? Animado por vida orgânica, certo? Muitas vezes isso acontece muito quando a pessoa desencarna e então a alma sai daquele corpo. Muitas vezes depois disso há tremores no corpo, que já não tem mais alma. Muitas vezes as pessoas até param achar, não, mas ele apertou a mão. Não é nada disso, porque o espírito já foi. É a vida orgânica que tem os seus complexos também, coisas assim impressionantes de se estudar, mas que não cabe aqui nesse momento, que vai paralisando os órgãos, nem todos de uma vez. Mesma coisa com a morte cerebral. Quando a pessoa está em situação de morte cerebral, a alma muitas vezes já não está lá. Mas os outros órgãos ainda estão funcionando via aparelhos, certo? Mas isso é um estudo que não cabe neste momento, é só para uma informação a quem tenha ficado com alguma dúvida. Dúvida essa que eu tinha também até pouco tempo atrás, certo? Então, é uma mera questão de palavras. Aí, a espiritualidade nos convida a começar a nos entendermos mutuamente antes de termos a ousadia de querer entender esses processos que no atual momento da nossa evolução espiritual não nos cabe desvendar. Interessante que a espiritualidade aqui, nesse livro inteirinho, dá cara chamada na gente. O livro é atualíssimo, sabe? E até hoje a gente não aprendeu. Eita, bicho danado, o ser humano. Vamos seguir. 139, questão. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Olha que chique! Centelha anímica emanada do grande todo. Como está aqui na questão anterior, é só uma questão de palavras, certo? Mas que dá uma certa contradição, né? É a pergunta do Alain. Ele achava que havia uma contradição entre centelha anímica emanada do grande todo e princípio da vida material. Então ele pergunta se há essa contradição, e os espíritos esclarecem que não há contradição alguma. Mais uma vez ele diz, isso depende da acepção de palavras, isso depende das palavras que a gente usa e do significado que queremos dar a elas. E aqui vem outra puxadinha, de tapete para nós. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Seria ótimo se a gente tivesse uma palavra sempre designando uma coisa, só que não. Existem palavras, principalmente na língua portuguesa. A língua portuguesa é mestra disso, onde uma palavra designa várias coisas e até
até na grafia, ela só se diferencia por uma ou duas sílabas, não é? Então, se alguém chegar e pomposamente disser que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo, chique, né? É a mesma coisa que falar que a alma é um espírito encarnado. Pronto, certo? Por que isso acontece, gente? Porque essa palavra, esse vocábulo, alma, ele é empregado para exprimir, muitas vezes, coisas muito diferentes. Alguns chamam o princípio da vida de alma. E é nessa acepção que a gente pode dizer com acerto que figuradamente a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Por quê? Isso aqui indica o quê? Indica a fonte universal do princípio vital. Princípio vital que cada ser absorve uma porção para si, para seu uso próprio, e que depois da morte volta à massa de onde tudo saiu. Essa ideia, gente, da centelha anímica não exclui a ideia de que um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Neste ponto, quando nós falamos o espírito de fulano, o espírito de fulana, é a individualidade de cada espírito, certo? E a esse ser se dá igualmente o nome de alma quando ele é um espírito encarnado. Por que a gente fala assim, nossa, mas isso é complicado? Não é, gente. É porque na época que o Livro dos Espíritos foi ditado para Allan Kardec, havia um conhecimento mínimo ou quase nenhum sobre a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é que veio dar luz, o início da luz ao conhecimento espírita, que os espíritos, com suas diversas encarnações de lá para cá, orientados pela espiritualidade maior, foram tornando maiores para chegar hoje, na nossa vida atual, quando nós temos à nossa disposição uma biblioteca vastíssima de vários autores que nos tiram todas as dúvidas que na época da confecção do Livro dos Espíritos, Allan Kardec não tinha a quem recorrer. Nós temos. Ok? Aí vem a questão 140. O que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Gente, se a gente entende por alma o fluido vital, então essa teoria tem razão de ser, certo? Agora, quando nós entendemos por alma o espírito encarnado, e é neste sentido que o Livro dos Espíritos trata a alma como espírito encarnado, essa teoria é totalmente errônea, incorreta, porque nós já dissemos aqui várias vezes, gente, nos estudos anteriores desta obra, que o espírito é o quê? Ele é indivisível, certo? O espírito é um só, mas é ele que permite e que imprime movimentos aos órgãos. E para imprimir movimento aos órgãos do corpo, da alma, o que ele usa? Ele se serve do quê? Do fluido intermediário. Quem que é o fluido intermediário? É o perispírito. Mas isso não significa que a alma se subdivide de forma alguma.
Aí Allan foi lá insistindo e perguntou. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. E aí o que a espiritualidade falou? Mais uma lambadinha em cima da gente. Olha a resposta. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Entendeu? O que significa? Eles, as pessoas, as almas e espíritos encarnados ditos imperfeitos, eles também, eles acham que a consequência é o que gerou a situação. Então, conforme diz aqui várias vezes a espiritualidade, que nós devemos nos entender primeiro para depois tentar entender o que nos vem do mundo espiritual, né? E vem agora a 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve, quer dizer que a alma ficaria envolvendo, né, o corpo material, mas não estaria nele. Isso significa circunvolver, ficar em volta, mas sem adentrar, né? Aí a espiritualidade diz que a alma não se encontra presa para a eternidade no corpo que ela habita, como se fosse um pássaro na gaiola. Não fica. Ela irradia, ela se manifesta exteriormente, mas como? Ela não sai ali do corpo material. Ela se manifesta como se fosse uma luz através de um globo ou de um vidro, ou como o som em torno de um centro. Neste sentido é que nós podemos dizer que a alma é exterior, mas sem que por isso ela seja um envoltório. A alma tem duas coberturas, ou, para quem preferir, dois envoltórios. Um que é sutil e leve, que nós já vimos nos estudos anteriores, que é o perispírito, né? E o outro, grosseiro, material, pesado, que é o corpo material. A alma é o centro de todas essas coberturas. Assim, como nós já vimos também, como o germe da frutinha lá dentro dela, aquela sementinha. A sementinha não está envolvida por uma camada que a protege, depois vem a fruta em si e a casca da fruta. Assim a alma do espírito encarnado. 142. O que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? Gente, quando acontece, conforme já dissemos aqui, a união do espírito com o corpo, ou seja, da alma com o corpo, e isto acontece no momento do nascimento do ser, esse espírito ele está unificado ali, ele está uno e está completo na criança, assim como está completo no adulto. Os órgãos ou outros instrumentos de manifestação da alma é que se desenvolvem. Você vê, a criança nasce desse tamanhozinho, os órgãozinhos dela lá dentro do corpinho também são tão pequenininhos. Aí, com o passar do tempo, ela vai crescendo, bracinhos vão crescendo, perninhas, os órgãos interiores, coração, pulmão, cérebro, rim, fígado, os músculos, os ossos, todos vão se desenvolvendo. Mas desde o nascimento, desde a união da alma com o corpo,
o espírito já está completo e vai ser sempre aquele, certo? O que vai desenvolver? Os órgãos do corpo material, onde o espírito o está animando. E ainda assim, as pessoas ignorantes, isso não é palavra minha não, viu? É da espiritualidade. Os ignorantes, mais uma vez, tomam o efeito pela causa. É bravo, isso é uma coisa que até hoje a gente não vai poder resolver, porque nós mesmos, não só em relação à espiritualidade, muitas vezes em outras áreas da ciência, em outras áreas do conhecimento, a gente toma o efeito pela causa. Advogado, então, que nem eu, adora fazer isso, porque ajuda na sustentação. Tá bom. Vamos aqui agora, acho que vai dar para a gente estudar aqui só mais uma questão. Nós ficaremos devendo 3. A questão 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Simples isso, né, gente? Os espíritos não se acham todos esclarecidos da mesma forma. Há espíritos que ainda não desenvolveram o lado intelectual, que tem um lado intelectual muito limitado, tanto encarnados quanto desencarnados, né? E não compreendem as coisas mais abstratas, mais sutis, compreendem só o concreto, né? Então eles são como as crianças que nós temos aqui, não é? Agora, também os outros, os difíceis, esses são orgulhosos, os pseudo-sábios, certo? Que faz aquele alarme de palavra, né? Para se impor. A gente vê isso todo dia, né, gente? Basta ligar a televisão, né? E depois, os próprios espíritos esclarecidos, perdão, eles podem se exprimir com palavras diferentes, com termos diferentes, mas o valor é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a nossa linguagem, muito pobre, se mostra impotente para traduzir com clareza. Aí então a gente recorre a quê? Os espíritos também recorrem às figuras, a comparações que muitas vezes nós tomamos como realidade e não são. Nós já estudamos aqui, né, a evolução espiritual lá na escala espírita, dizendo que na segunda categoria dos espíritos bons, que tem várias subdivisões, nós temos ali os espíritos sábios e temos os espíritos bons. O que são os espíritos bons? São aqueles que se adiantaram muito do aspecto moral, mas que no aspecto intelectual ainda não se adiantaram tanto. Então também eles se confundem, certo? Em relação à definição de alma. Eu não disse aqui, gente, que a alma é um assunto interessante, apesar de muito complexo. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos terminar o estudo da alma e vamos entrar no subitem do materialismo do Livro dos Espíritos. Agradecendo a todos que estiveram conosco até agora, encarnados e desencarnados, nós damos por encerrado o nosso estudo do Livro dos Espíritos desta noite, agradecendo a espiritualidade que nos tutela e rogando a ela que continue abençoando os trabalhos da nossa Casa Serva na noite de hoje. Gratidão.